Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Dê um amém aí de quem já jantou. Amém. Aleluia. Você já jantou, irmão? Quantos já jantou aqui? Levanta a mão. Aleluia. Entendi porque o amém foi fraco. São uns 3 irmãos já jantaram. Esses irmãos estão parecendo que é paulista, né? Pai, oxe. Oxi. Paulista janta todo dia, irmãos. Baiano não janta todo dia, não. Tem algum baiano aqui, irmãos? Tem nenhum baiano aqui? Levanta a mão, filho. Tem outro lá atrás, levantando a mão lá atrás. Irmãos, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós estamos aqui como igreja, estamos semana após semana cultuando ao Senhor neste lugar e eu me alegro por isso, irmãos. Se tem algo que eu me sinto em paz e sinto que eu estou no centro da vontade de Deus, eu estar aqui hoje vivendo a minha vida aqui em Recife, aqui em Camaragipe, aqui nas casinhas. Glória a Deus nas alturas por isso. Não tinha outro lugar para mim estar vivendo hoje, irmãos. O centro da vontade de Deus para mim hoje é estar morando ali onde eu moro, nas casinhas. Aleluia, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido durante a minha vida é ser grato ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E eu profetizo que você vai viver isso na sua vida, irmãos. Porque na verdade tem pessoas que elas estão vivendo o que era para viver de fato. É a vontade de Deus o que elas estão vivendo, mas elas estão murmurando, elas estão reclamando, elas não estão satisfeitas em Deus. Mas hoje eu quero pregar aqui e o tema é resolvendo a vida com Deus. Talvez é a partir de hoje que você vai aprender a ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Josué. E assim que você achar aí, diga um amém bem empolgante aí em nome de Jesus. Josué capítulo de número 24. Pode permanecer sentado no seu lugar, porque eu sei que tem muita gente que trabalhou aqui hoje e está cansado. E eu sei que tem gente que não trabalhou e também está cansado. Então fique sentadinho no seu lugar. Josué capítulo 24, verso de número 14. Lembrando que o tema é resolvendo a vida com Deus. Josué 24, verso de número 14. Josué tinha aqui dado uma palavra já aos líderes do povo. Agora ele vem dar uma palavra ao povo. E no capítulo 24, verso de número 14, ele começa a dizer da seguinte maneira: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele diz agora: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga aí um amém. O verso de número 16, o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor e servirmos a outros deuses. Diga aí um amém. Feche seus olhos, vamos orar por algum instante. Eu gostaria que você pedisse para que o Senhor, de uma maneira graciosa, falasse conosco essa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças neste local. Nós estamos aqui, eu entendo, porque é a tua vontade estarmos aqui essa noite. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco por meio da tua palavra que limpa, transforma, tua palavra que restaura a alma, tua palavra que nos dá vigor, nos dá direção. Senhor, nós somos carentes essa noite de Ti. Nós somos carentes de direção. Nós precisamos ouvir a Tua voz. As Tuas Escrituras, Senhor, é a Tua voz. Por isso fala conosco, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Você que crê, diga aí um amém. Amém. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos.
sobre resolvendo a vida com Deus. Sabe, irmãos, eu falei aqui que eu estou feliz, que eu estou alegre de estar aqui com os irmãos. E isso é fato, isso aqui não é, como que é a palavra que usa? Não é chavão não, irmãos. Eu estou falando do íntimo do meu coração. Estar aqui hoje para mim, eu entendo que é o centro da vontade de Deus. Mas qual é o centro da vontade de Deus eu estar aqui hoje? Porque um dia o Senhor, Ele me atraiu até Ele. Um dia eu tive que estar frente a frente com o Senhor e Ele resolveu a minha vida. Você só vai estar no centro da vontade de Deus quando você resolver sua vida com Deus. É fato que Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Isso é fato. Deus te criou com um propósito. Agora a pergunta é: eu estou vivendo o propósito para o qual Deus me criou? E a resposta ela pode ser assim: olha, se você já resolveu a sua vida com Deus, talvez você já esteja vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Mas se você ainda não resolveu a sua vida com Deus, talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra e não está no centro da vontade de Deus. Josué tinha dado uma palavra aos líderes, agora ele dá uma palavra ao povo. E ele diz no verso 14: agora pois temei ao Senhor e servi o Senhor com integridade e com fidelidade. E ele fala: deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Josué está chamando esse povo aqui, irmãos, entenda algo, para que eles resolvam a vida deles com Deus. Josué, líder do povo, olha para o povo e repara que tem alguma coisa ali que atrapalha a comunhão deles com Deus. E Josué, na sua função de líder, ele vem até o povo trazer a palavra de Deus e alertar o povo de Deus que eles precisavam deixar algumas coisas para poder de fato servir ao Senhor. E na nossa caminhada, na nossa vida cristã, você precisa entender isso, filho. Em nome de Jesus, você vai ter que deixar algumas coisas para você poder cumprir o seu propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai ter que deixar algumas coisas para que você possa de fato viver a vontade de Deus. E aí nós já entramos no meio que as pessoas encontram muita dificuldade. Tem pessoas que elas começam a ir para a sua célula, elas até vêm ao culto, e aí elas fazem uma oração, nós levamos ela a fazer essa oração e vamos continuar fazendo isso. Elas dizem que aceitaram o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, só que elas começam a viver uma vida agora, onde elas trazem com ela coisas do mundo que já não convém para ela agora viver tais coisas vivendo com o Senhor, e elas não querem deixar, e aí elas acham que já resolveram a vida com Deus, e eu estou aqui para te falar, não resolveu. Josué está alertando o povo porque Josué percebeu que no meio do povo tinha deuses estranhos. E Josué chama o povo para o confronto e ele fala: agora vocês precisam decidir. E como Josué identificou, e quem está na liderança de um povo, irmão, quem está na liderança de uma célula, o Senhor dá direção para ele. Nós olhamos às vezes na vida de algumas pessoas e nós temos direção de Deus. Você crê nisso, irmãos? Você crê que Deus dá direção para o seu líder de célula, filho? Você crê que Deus dá direção para o pastor Rafael na sua vida? O pastor Rafael já falou alguma coisa assim para você, que você falou assim: rapaz, contaram minha vida para ele. Eu vi umas cabecinhas assim. Porque entenda algo, irmãos, Deus instituiu o pastor Rafael aqui como autoridade nas nossas vidas. Amém. E Deus vai falar na vida dele a respeito de nós. Só que às vezes o pastor Rafael vai te chamar na salinha do Getsemane. Ali onde prensa, você sabe que Getsemane era o lugar que eles prensavam a azeitona, né? O Getsemane foi onde o Senhor Jesus suou gotas de sangue. Então eu apelidei aquela salinha ali como salinha do Getsemane. E às vezes ele vai te levar lá para dentro, ele vai te dar algumas direções, assim como Josué está falando para o povo: olha, vocês precisam decidir o que vocês vão fazer. Talvez você daqui já passou por isso. Ele leva você lá dentro e ele fala assim: você precisa resolver a sua vida com Deus. É sobre isso que eu estou pregando, resolver a vida com Deus. Por quê, irmãos?
Porque nós recebemos muitos irmãos aqui que vêm do mundo, vêm lá de fora, vêm dos costumes de lá, vêm do curso de lá. E aí, às vezes eles querem chegar e continuar vivendo a mesma vida que vivia lá fora. Aqui não vai dar, filho. A menos que você quiser viver uma religião vazia, mas se você quiser viver o cristianismo, onde o evangelho muda, transforma a sua vida, da sua casa, da sua família, você vai ter que deixar algumas coisas, você vai ter que resolver a sua vida com Deus. Você vai ter que tomar algumas atitudes sérias, irmãos. Você vai ter que tomar algumas atitudes, às vezes, que o seu coração não vai estar de acordo. Você vai ter que ir contra o seu coração. Às vezes vai chegar aquela sua amiguinha e vai dizer assim: amiga, segue seu coração. Aí você vem para a igreja, aí o pastor está pregando e fala: não segue seu coração não, que ele é desesperadamente corrupto. Então Josué está chamando o povo para um conserto, irmãos. Josué está chamando o povo para resolver a vida com Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você acha que você já resolveu sua vida com Deus? Irmãos, nós estamos aqui como irmãos em Cristo. Nós não estamos aqui, entenda algo que eu vou te falar, como, sabe, uma classe sacerdotal. Não é isso. Nós estamos aqui como irmãos, igual os irmãos. Aqui não tem ungidão. Aqui não tem super crente. Aqui não tem super-homem, super-herói. Nós não estamos aqui como uma classe sacerdotal. Você vê que não tem cadeira almofada para ninguém ficar cochilando. Aqui não tem. O pastor senta aí na mesma cadeirinha que você. Nós sentamos aí. Agora entenda algo: o Senhor tem dado para nós direção nesse lugar para abençoar a sua vida, filho. Mas às vezes você vê que nós vamos dar direção, nós vamos fazer o que Josué fez, e alguns não querem ouvir a direção. Eles não querem resolver a vida com Deus. Eles querem, Tati, vir lá de fora e continuar vivendo a mesma coisa. A menos que você não tenha encontrado com Cristo, você vai viver as mesmas coisas. Mas se você encontrar Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, sua vida é mudada para sempre, irmão. Resolve a sua vida com Deus. Você passa a viver agora, em novidade de vida. Eu esperava um amém, pastor. Você passa a viver em novidade de vida, irmão. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e agora você tem novos horizontes para trilhar. Você tem uma nova história, irmão, escrita pelo dedo de Deus. Por que não? Escrita pelo dedo de Deus. Irmãos, isso é poderoso. Então, o Senhor, entenda algo, Ele nos colocou aqui com esse fim de abençoar a vida dos irmãos. Deixa eu te falar, e ser abençoado por você também. Eu particularmente tenho sido muito abençoado aqui pelos irmãos aqui dessa igreja, pastor. A minha esposa está grávida, né? Os irmãos sabem que a minha esposa está grávida. E o primeiro presente que meu filho ganhou já foi da Tati. Eu quero até agradecer a Tati, o Adriano aqui. Eles presentearam o meu bebê, irmãos. Vocês ganham meu coração desse jeito, não vale, viu? Mas eu louvo a Deus por isso, irmão. E sabe o que é isso, filho? É vida de igreja. Isso é vida de igreja, irmão. Igreja é isso aqui. Igreja não é aquele negócio que o pastor está pregando aqui, um está falando aqui fora. Os levitas tocou, quando acaba de tocar eles já estão lá comendo pastel lá do outro lado. Quando o pastor está dando a bênção apostólica que fala amém, já tem 2, 3, os outros estão tudo lá no portão. Isso não é igreja. Igreja é comunhão. Igreja é você abençoar uns aos outros. Igreja é um lugar onde os irmãos entendem que não há ninguém melhor que ninguém. Todo mundo é igual diante do Senhor. Não há uma hierarquia diante do Senhor. Todos nós somos semelhantes. Agora entenda algo: Josué estava com a vida dele alicerçada com a vontade de Deus. Eu não acho arrogante, não, irmão, mas eu entendo hoje que eu estou na vontade de Deus. E agora, às vezes nós vamos dar direção para os irmãos, e alguns recebem, e isso dá um gás para nós. Agora, às vezes nós vamos dar direção aqui como Josué está dando, e alguns não recebem. E deixa eu te falar algo: a vida de Josué está linda, irmãos. E inclusive ele fala para o povo: agora vocês decidem aí a quem vocês vão servir.
eu só quero deixar uma coisa bem clara para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse homem resolveu a vida dele com Deus, sim ou não, irmãos? Resolveu. Agora ele identificou na vida desse povo aqui que tinha algo que não ia agradar ao Senhor. Eu quero até ler mais um texto com você aqui. O verso de número 19. Olha só o que a palavra de Deus diz. Melhor 18, irmãos. 18, verso 18. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: o Senhor expulsou diante de nós. Isso aqui é os filhos de Israel falando as benfeitorias que o Senhor tinha feito a eles. O Senhor expulsou diante de nós toda essa gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha o que Josué diz ao povo, irmão. Então Josué diz ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. É estranho, não é? O povo falou: nós vamos servir ao Senhor. Josué falou: vocês não vão servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, porque Ele é Deus zeloso. Às vezes nós vemos algumas pessoas aqui e dizem: eu vou servir ao Senhor, e começa a caminhada. Só que entenda algo, irmão. Quando você fala assim: eu vou andar com Deus, quando você fala assim: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador, você tem que entender que isso tem implicações muito sérias, irmão. Não é brincadeira, não. Ajuda o tio. Quando você declara: não, eu sou cristão, eu sou evangélico. Quando você fala assim: não, eu sou crente. Irmão, deixa eu te falar algo, isso não é brincadeira. É engraçado que o povo fala assim: nós serviremos ao Senhor. Josué fala: não, vocês não vão servir, não. Não podereis servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso. Josué sabia que aquele povo estava com alguns deuses estranhos. Josué falou: olha, o Senhor vai acabar com vocês. Se vocês acham que não dá para servir o Senhor assim, cocheando em dois pensamentos, querendo comer na mesa do Senhor e o cálice dos demônios, vocês precisam ficar claro: não vai dar. É fria, filho, você vai pegar e bomba. Ou você leva o negócio a sério, ou se aparta do Senhor. Ou você entende que você tem que ser um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, ou você decide a sua vida de uma vez. Josué fala para ele: olha, vocês decidem agora o que vocês vão fazer. Qual Deus que vocês vão servir? Olha o que ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Você quer servir a Deus mesmo, irmão? Esse negócio não é brincadeira, filho. Josué disse para o povo assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje então. O que vocês querem da vida? Nós estamos aqui, irmão, discipulando gente. E às vezes tem uns irmãos aqui que a gente está lá discipulando, a gente lê a Bíblia com ele, a gente dá direção, a gente aconselha, a gente fala o que é para fazer. Irmão, faz tudo diferente, tudo errado. A palavra de Deus não tem poder para ele. Sabe, dá vontade de falar para a gente assim: filho, te parece mal servir ao Senhor? Te parece mal porque Ele pede para você ser santo? Te parece mal porque Ele pede para você ser íntegro, reto, temente? Te parece mal servir ao Senhor? Então vá servir a outros deuses. Te parece que Ele é um Deus ruim porque Ele pede para você se separar desse mundo, porque Ele pede para você ser diferente? Te parece mal servir ao Senhor? Josué falou: se parece mal para vocês servir ao Senhor, escolha hoje quem vocês vão servir. Só não dá para servir o Senhor e querer viver uma vida de dupla personalidade. Não dá para servir o Senhor e querer tomar o cálice do Senhor domingo e na segunda tomar o cálice dos demônios. Mas tem gente que quer viver a vida cristã assim. Tem gente que, se brincar, ela sai daqui no domingo no culto e no meio da semana
decidam hoje o que vocês querem da vida resolva a vida de vocês. Te parece mal servir o Senhor, irmão? Porque para mim não, filho. Muito mal eu estava sem Ele. Desesperadamente mal eu estava quando a luz do Evangelho ainda não tinha iluminado o meu coração, quando ele ainda não tinha me atraído, quando eu ainda estava enrolado com cordas mortais, sabe? Quando eu ainda estava caindo nas ciladas do diabo. Isso me era mal. O Senhor, Ele só me tem feito bem, e a Ele eu glorifico em nome de Jesus. Agora tem irmão que parece para ele é mal servir o Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso? Ah, mas não pode isso, irmão. Você pode tudo. Só que nem tudo te convém. Nem tudo edifica. Essa palavra ela possa marcar a sua vida, irmão. Resolvendo a vida com Deus. A maior necessidade, irmão, entenda algo que o homem tem, é a necessidade de Deus. Por toda a história, irmão, por toda a Bíblia, você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que por toda essa história tem homens e mulheres tendo um encontro com Deus. Tem gente tendo a vida resolvida por Deus. E a pergunta hoje é se você resolveu sua vida com Deus, filho. Vários textos, irmão, eles vão falar de que um dia nós vamos prestar conta com Deus. De um dia nós estaremos diante dele. Ei! Eu quero ler com você um texto de Hebreus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Olha só, irmãos, o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, verso 13. Aleluia. Veja se você notar bem o que esse texto diz. Veja se essa palavra habitar ricamente o seu coração, se não vai mudar a sua vida. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Olha só, irmãos, não há nenhuma criatura oculta diante dele. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes, estão lançadas à luz. Ele vê muito bem, ele tem noção de tudo, nada fica oculto. E a Bíblia relata que, nos lembra que nós vamos ter de prestar contas com ele. Quando você lê um texto desse, irmão, isso não mexe com a sua cabeça, não. Você não começa a pensar a forma que você está vivendo, as coisas que você tem feito. Isso não é um convite para você resolver sua vida com Deus, porque para mim é, viu, irmãos? Para mim é. O Senhor resolveu a minha vida, resolveu a minha vida. Ele me salvou, Ele me tirou do império das trevas, Ele me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas não quer dizer que eu não tenho mais problemas, não quer dizer que eu não tenho mais falhas. Entenda algo, nós temos sim. Agora você conhece uma pessoa que ela está enfrentando aquilo ali, é por causa que é tribulação, por causa que é prova, por causa que às vezes é resultado ainda mesmo do pecado original sobre ela. Agora você também consegue perceber uma pessoa que ela já está na libertinagem, que para ela agora tanto fez, tanto faz obedecer a palavra de Deus, que para ela agora pouco importa o que diz a palavra de Deus. Eu vivo a minha vida do jeito que eu querer, ninguém me corrige. Diga para a pessoa que está do seu lado: não é com você que a palavra está falando, não, né, irmãos? Sabe, irmãos, por que nós precisamos resolver a vida com Deus? Porque em relação a Deus, filho, entenda algo: não existe meio termo, sabe? Não existe em cima do muro. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso de número 37, por gentileza. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, o verso de número 37. A palavra segue dizendo: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar procede de quem, irmãos? Seja porém a tua palavra sim, sim,
Não. O que disso passar procede do maligno. Por que nós precisamos resolver a nossa vida com Deus? Porque com Deus é sim ou não. Você é crente, irmão? Eu vou naquela igreja ali. Você é evangélico, filho? E de vez em quando eu ouço uns louvor lá na minha casa. Meu Deus. Por que você precisa resolver sua vida com Deus? Porque é sim, não. Jesus falou: aquele que não é comigo, ele é contra mim. Aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, sabe o que ele faz? Espalha. Agora tem pessoas que querem viver assim. Elas não querem resolver a vida com Deus. Tenta algo, irmão. Vai ser o melhor para você, filho. Vai ser o melhor para você. Como você quer que as pessoas olhem para você? Nós não precisamos ligar muito porque as pessoas dizem não, irmãos. Mas como que as pessoas te olham hoje? Responde isso para você. Quando as pessoas olham hoje para você, o que elas falam a respeito da sua fé? O que elas falam a respeito da sua crença? O que elas falam de você? É um jovem de Deus, é uma menina de Deus. É um menino de Deus, é um homem de Deus. O que elas falam de você? Aquilo ali é fogo de palha. Aquilo ali é... O que elas falam de você? Então Josué, irmão, entenda algo. Ele não ficou cocheando em dois pensamentos. Não. Josué não ficou que nem um crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. Josué decidiu, resolveu a vida dele. E ele falou para o povo: vocês decidam. Eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Sabe, irmãos, para você resolver sua vida com Deus, você precisa depositar de fato toda a fé que você tem na pessoa de Jesus. Se entregar de fato, irmãos. Pastor Silvio Galho costuma falar de 3 coisas que você não pode errar na sua vida, irmão. Na verdade ele fala a quarta, mas a quarta eu não dou muita importância para ela. Mas 3 coisas ele fala que você não pode errar na sua vida. Presta atenção, que isso pode ajudar você a resolver a sua vida em algumas coisas. A primeira coisa que você não pode errar de jeito, maneiro nenhum, é o Deus em qual você vai servir. Amém. Você não pode errar, filho. Você não pode errar. Eu já vi pessoas que elas vêm na igreja, mas elas acreditam nas batidinhas lá. De vez em quando ela vem aqui, ora, o negócio não acontece, ela vai lá nos atabaques lá. A primeira coisa que você não pode errar é o Deus ao qual você vai servir. Se você já decidiu qual Deus você vai servir, dê um amém aí, irmão. Amém. Eita, aleluia. Segunda coisa que você não pode errar. E talvez, se você já é casado, o negócio é sério. Mas a segunda coisa que você não pode errar, irmão, é a pessoa com quem você vai casar. Diga um amém aí, os solteiros. Amém. Tem um ali que está no Salmo 70, né? Porque você sabe que tem irmão que está no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. E ele... Agora tem uns que já estão no Salmo 70. Senhor, apressa-te em socorrer, Senhor. Pergunta pro irmão aí, que salmo você está, irmão? A primeira coisa que você não pode errar, a primeira coisa que você não pode errar, irmão, é o Deus ao qual você vai servir. Olha para cá. Você não pode errar isso, filho. A segunda coisa é a pessoa com quem você vai casar. Eu estava falando esses dias numa das nossas reuniões que tá solteiro, irmão, entenda algo, é bênção de Deus para sua vida. Amém? Eu não ouço amém dos solteiros. Tá solteiro, irmão, é bênção de Deus para sua vida. O mundo aí fora fala que quem tá solteiro tá encalhado. Mas o mundo fala, você não anda mais pelo mundo, irmão. Você que tá solteiro, entenda algo, você tá vivendo um tempo excelente na sua vida. Ei, pensa bem, irmão. Você tá vivendo a bênção de ser solteiro. Sabe quem tá encalhado, irmão? Quem casou com a pessoa errada, esse tá encalhado.
Agora você que está solteiro, filho, você está na bênção. Espera com paciência no Senhor. Você está lá em Salmo 70, pressa, te volta. Se tem uma coisa que eu falo para você, não tenha pressa, é isso, irmãos. Então, primeira coisa, o Deus a qual você vai servir. Segunda coisa, a pessoa com quem você vai casar. E a terceira coisa é a sua profissão, irmãos. Isso também você não pode errar, a profissão a qual você quer seguir. E a quarta coisa que ele fala, eu não dou muito valor, é o time a qual você vai torcer. Eu não dou muito não. Eu já me libertei disso, viu, irmãos? Tem uns caras ainda que se você falar mal do time dele aí, é perigoso ele te bater. Então, eu resolvi a minha vida nisso, irmão. Eu torço agora para quem ganha. Opa! O Palmeiras foi campeão, não foi? Então eu sou palmeirense. Desde criança. Eu tenho a foto, hein? Mas para nós avançarmos aqui, irmão, entenda algo. Nós estamos falando sobre uma vida resolvida, resolver a vida com Deus. E para nós avançarmos, uma das coisas que precisa acontecer para você resolver a sua vida com Deus, irmão, entenda algo. É você reconhecer que precisa. Olha aqui para mim, por gentileza. Se você não reconhecer que precisa resolver sua vida com Deus, esse negócio vai ficar difícil, irmãos. Vai ficar difícil. Você tem muitas necessidades, eu sei bem disso, todos nós sabemos. Mas a maior necessidade que você tem, eu falo para você, é a necessidade do Deus vivo habitando dentro de você, fazendo morada, direcionando os seus passos, os seus caminhos, o seu olhar, o seu falar, o seu deitar, o seu levantar, e por aí vai. A maior necessidade que você tem. Mas às vezes você vê que as pessoas se perdem nessa questão com outras necessidades. A maior necessidade que você tem é a necessidade de Deus. Outra coisa que eu estava falando para os solteiros esse dia: se você ainda não está feliz solteiro, não procure ninguém. O dia que você falar assim, eu estou solteiro e estou feliz, aí você pode começar. Porque tem pessoas que ela está solteiro, sim, se ele não tem paz. Se você está solteiro e ainda não está legal, filho, não arruma ninguém, que você vai trazer ele para sofrer com você. Não vai resolver o seu problema. Agora, reconhecer que precisa é um ponto-chave para o Senhor mudar a nossa vida, para nós resolvermos a nossa vida com Deus. Tem pessoas, irmãos, que elas não reconhecem que precisa. Você já conheceu gente assim, irmãos? Essa é uma grande verdade. Tem pessoas que elas estão passando por dificuldade. Tem pessoas que elas estão numa situação deplorável. E o pior de tudo, não reconhece que precisa. Você conhece gente assim, irmãos? Sabe? Eu oro para que, se essa noite você está vivendo isso, filho, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração e você venha reconhecer que precisa do Senhor, que eu preciso resolver minha vida com Deus. Enquanto não tiver esse pensamento na sua vida, você vai achar que está tudo bem, está tudo legal. Se você não reconhecer que precisa, irmão, entenda algo, não vai acontecer. Sabe? Precisa reconhecer que precisa. É necessário reconhecer que precisa. E a minha oração é que você saia daqui essa noite reconhecendo: eu preciso resolver a minha vida com Deus. E que você saia por essa porta aqui, irmão, e que o Senhor gere fome e sede no seu coração. Que quem olhar para você perceba alguma coisa está acontecendo na vida desse camarada, dessa camarada. Eu acho que aquele negócio de célula, de culto, eu acho que está resolvendo, está surtindo efeito. Porque volto a vos lembrar, as pessoas aí fora estão te olhando. Então, reconhecer que precisa, irmão, é algo essencial. Se você não reconhecer que precisa, a vida fica difícil. Talvez você está aqui hoje e não tenha uma vida com Deus ainda. Mas se você está aqui hoje, ainda não tem uma vida com Deus e também não reconhece que precisa, a coisa fica difícil, irmãos. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você reconhece que precisa de Deus? Sabe, enquanto você não se sentir perdido, é impossível de você ser salvo. Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu me converti, momentos antes ali de eu confessar ao Senhor, ali quando o Espírito Santo estava me convencendo, eu me sentia perdido, irmãos. Eu não sei se isso aconteceu com você. Agora, tem pessoas que elas estão de fato perdidas, mas não reconhecem.
e você reconhecer que precisa mudar, entenda algo, irmãos, é essencial. Enquanto você achar que dá para levar, enquanto você achar que há forças necessárias em você, há recursos necessários em você, há sabedoria necessária em você, você não vai clamar por uma ajuda do alto, você não vai clamar pelo Senhor, você vai empurrando a barriga, você vai deixando do jeito que está para ver como que fica, e as coisas vão de mal a pior. Diga misericórdia. Entenda algo, você precisa enxergar, irmão, a sua verdadeira situação diante de Deus. Você está aqui hoje e precisa enxergar a sua verdadeira situação espiritual diante de Deus. Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver, irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso também de número 4. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Irmãos, esse texto está dizendo que o Deus desse século, você sabe que o Deus desse século é o próprio Satanás. A palavra de Deus diz que ele cega o entendimento do incrédulo. Às vezes a incredulidade ela ainda está impregnada em você. E para que ele cega o entendimento do incrédulo? Para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho na vida dele. Então talvez você pode estar aqui essa noite, entenda algo, e os seus olhos ainda estão como que estivesse escamas, e os seus olhos estejam ainda como que se estivesse fechado para a revelação de Deus, para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. E se você se encontra, se alguém se encontra aqui essa noite, irmão, desse jeito, a minha oração é para que essas escamas caiam por terra em nome de Jesus, que você saia desse lugar enxergando a luz do Evangelho, irmão, e você possa declarar, ei, de boca cheia: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas pessoas, irmãos, elas estão vivendo coisas totalmente fora da vontade de Deus. E por quê? Porque a luz do Evangelho não resplandeceu para ela. Às vezes ela está em local como aqui agora, onde as palavras de luz são lançadas, onde o Evangelho é pregado, mas talvez ainda ela está amando mais as trevas do que a luz. A palavra de Deus diz a esse, o testemunho é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O texto que o Cícero leu aqui, o salmo que o Cícero leu: Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho de retidão. Às vezes nós precisamos avaliar as nossas vidas, irmãos. E às vezes nós precisamos dizer assim: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Senhor, talvez eu não estou enxergando aqui, eu não estou conseguindo identificar, mas vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, Senhor, e me ensina a resolver a minha vida contigo. Entenda algo, querido: a vontade de Deus para a sua vida, ei, ela é o melhor. É o melhor. Agora, muitas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus, irmão. E por que não estão vivendo? Porque talvez a luz do Evangelho ainda não brilhou para elas. E se você identificar alguma coisa assim: meu Deus, eu acho que a luz do Evangelho não brilhou para mim. Se eu identificar algo assim, eu vou aos pés do Senhor, mas eu choro. Eu falo com ele, eu falo: Deus, Senhor, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Você precisa ter esse desespero na sua vida, irmão. Senhor, pelo amor de Deus, eu quero ser homem de Deus. Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Senhor, eu quero ser alguém grato. Eu quero ser alguém que reconhece o que o Senhor faz na minha vida.
Você já chegou diante de Deus assim, com esse tipo de desespero? É saudável, irmão. Sabe, eu falei para você que não tem super-herói aqui, não tem super crente. Nós enfrentamos problemas, irmãos, pecados. Talvez você nunca ouviu alguém assim pregando falar que desse jeito, mas eu enfrento pecados assim como você. Para você não achar que nós somos melhor que você aqui em coisa alguma. Sabe o que eu faço quando o Senhor sonda-me e mostra que em mim há algum caminho mau? Eu vou diante dele. Lembra do lugar secreto? Eu vou para o lugar secreto. Eu vou para o lugar secreto. E eu vou falar para ele agora sem hipocrisia, sem oração prescrita, sem vã repetições. Eu vou falar com ele. Eu vou falar: Senhor, me ajuda, porque eu quero ter uma vida resolvida com o Senhor. Eu quero ser o exemplo entre os fiéis. Você deseja isso, irmão? Pergunta para a pessoa que está do lado: você deseja ser o exemplo entre os fiéis? Sabe, irmão, você precisa então reconhecer. Você reconhece que você precisa resolver sua vida com Deus? Depois de você reconhecer, você precisa decidir querer esse negócio. Eu reconheci, mas está difícil. Lá na escola a turbulência é grande. Eu reconheci, obreiro, isso. Eu estou afim, eu quero ir para esse negócio de santidade aí. Mas quando eu vou para a minha escola, o negócio fica feio. Tem uns menininhos lá de tal, de gel, me olha assim e tal. Tem umas menininhas que, né, tá. E as menininhas hoje, irmãos, elas estão indo além, né? Olha pra cá, querido. Você precisa decidir querer. Por que você precisa decidir querer? Porque primeiro você reconhece. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço. Porque tem gente que reconhece, mas parece que ele não quer. Sim ou não? Você conhece gente assim, irmão? Ele reconhece, mas parece que ele não quer. Por que eu falo parece que ele não quer? Porque ele não vigia. Ele não se policia. Ele vem aqui no culto, ele ora, ele vem na vigília, ele vai na cela. Só quando ele vai para a escolinha lá, desanda a massa, irmão. A Zé do pé de frango. Ele sai da linha, ele não dá bom testemunho. A fama dele na escola é o garanhão. É o Tom Cruise. Credo. Talvez, irmão, a sua dificuldade aqui é reconhecer que está perdido. E agora, como em todo momento, é sério. Nós precisamos reconhecer, irmão, a necessidade de Deus. Eu reconheço, Senhor. Mas agora, além de eu reconhecer, Senhor, eu quero, não só reconheço, eu quero. Então eu vou. Participo do culto hoje. Rapaz, a palavra hoje foi bênção, o louvor foi bênção, tal. Aí eu saio amanhã, eu decidi, eu reconheci. Mas aí eu erro. Aí o que eu faço no outro dia? Já que eu errei, acho que se eu errar de novo, né? Um erro, torcer. Aí tem pessoas que se entregam e não lutam. E ainda bem que nós não nos escondemos aqui não, porque tem igreja que não se fala isso, mas é para você olhar e ver que nós passamos por dificuldade também. Tem pessoas que olham lá para a classe sacerdotal lá e falam: isso aqui é nome de Deus. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amada igreja, eu quero vos falar essa noite. Você já entendeu? Dá um tom de que, meu Deus, um dos 24 anciões desceu à terra. Eu penso que eu te ajudo falando que eu peco que nem você, irmão. A carne do pastor, a carne sem vergonha igual a sua. Você fica ou não fica mais assim, mais tranquilo? Viu, não fica, irmão? É mesmo?
Vocês também pecam? Rapaz, ainda bem que você está ouvindo que eu pego da minha boca. Você não está ouvindo de ninguém, você está ouvindo da minha boca. Eu acho que isso vai trazer tranquilidade para muitas pessoas que estão nessa luta de viver o Evangelho, porque não é só agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Não, irmão, tem dia que não é vitória, não. Tem dia que vira um vale de Jeová que o negócio fica feio, filho. Vitória passou longe, agora derrota, não consegui. Tentei, Deus, mas não foi vitória coisa nenhuma. Mas ainda bem que nós estamos tendo uma geração que está se levantando agora e está tendo um êxodo, sabe? Desse negócio de sabor de mel, de só vitória. Irmão, você vai crescer nessa igreja aqui em nome de Jesus. Sabe, não é só vitória, filho. Você fica mais tranquilo quando eu falo assim que não é só vitória? Fica ou não fica, irmão? Seja sincero. Porque talvez você está aqui hoje todo acusado. Oh meu Deus, hoje eu fiz aquilo. E você olha para mim e fala, esse menino é homem de Deus demais. E eu, antes de vir pregar aqui, eu olhei e falei, Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo. Estamos aqui, irmão, vendo pela graça, não vivendo em libertinagem, não recebendo a graça de Deus em vão, não, buscando santidade, buscando agradar a Deus, buscando seu exemplo entre os fiéis, buscando viver uma vida cristã sadia, mas sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Tem ninguém aqui melhor do que vocês. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então às vezes você precisa reconhecer que está perdido. Talvez agora está mais fácil reconhecer, mas precisa reconhecer que está perdido. Porque tem pessoas que ela é que nem, irmão, ela é igual aquele marido que ele sai para viajar com a família no final de semana e ele está lá dirigindo, né? Aí ele vai para casa de algum parente e ele se perde. Você já viu o homem que assume que está perdido? A esposa fala, bem, você sabe onde a gente está? Beleza, mulher, estou aqui, ó. Ali, ó, logo à frente é uma padaria ali, ó. Ele não reconhece que está perdido. Se você reconhecer que está perdido, fica mais fácil você ser achado. E por último, irmãos, para nós termos a nossa vida transformada, para resolver a nossa vida com Deus. Eu virei a folha errada, pera aí, irmãos. Aleluia. Pera aí, viu? Amém. Você espera eu, né, irmão? Opa. Não tem muita cerimônia aqui não, irmão. Aleluia. Vamos lá. Amém. O Senhor quer resolver nossa vida. Amém. Terceiro ponto para nós encerrarmos aqui, irmãos. Para resolver a vida com Deus é necessário então reconhecer que precisa. É necessário querer, filho. Se você não querer, não vai. Você tem que querer. Eu errei hoje, mas amanhã eu vou conseguir esse negócio. E nunca esquecer, você está vivendo debaixo da graça de Deus. E o terceiro, para resolver a nossa vida, é preciso confissão. Diga para a pessoa que está do seu lado, confissão. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, verso número 16. Aleluia. Tiago 5,16, para nós ganharmos tempo aqui, a palavra de Deus diz da seguinte maneira, irmãos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Diga aí um amém, irmão. Amém. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Uma das coisas que você precisa para o Senhor resolver a sua vida é confessar, irmãos. É confessar. Todavia, uma vez que você reconhece que precisa confessar, irmão, você precisa também, como eu falei de antemão, reconhecer e querer ter uma vida resolvida. Eu quero falar aqui para nós encerrarmos de uma confissão. Para mim a maior delas que nós encontramos na Bíblia é a confissão que nós fazemos para a salvação.
Romanos, abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Amém. Verso de número 9. Nós estamos encerrando, irmãos. Romanos capítulo 10, verso de número 9. Olha o celular aí, irmão. Tenho certeza que não é Jesus que está te ligando. Romanos 10, 9, a palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diga aí um amém. Amém. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é uma confissão que talvez alguns dos irmãos aqui, talvez muitos irmãos já fizeram essa confissão. Já disse assim: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Tá, já confessou. Agora, desliga esse celular, pelo amor de Deus. Agora lembra do texto que o Cícero ministrou ao início: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Então talvez eu fiz a confissão, irmãos. Talvez eu fiz a confissão, mas as minhas obras, os meus atos, eles não estão sendo coerentes com a confissão que eu fiz. Aí eu preciso de humildade, eu preciso confessar. Eu preciso confessar pecado. Eu preciso confessar fraqueza. Eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se é em mim algum caminho mau. Porque entenda algo, irmão, e eu estou encerrando. Quantas pessoas existem hoje, isso é triste, batizadas nas águas, membro de igreja, dizimista, mas não nasceu de novo. Confessaram, não houve arrependimento. Confessar com a boca, irmão, se você repetir perto de um papagaio educado, destrado, ele repete. Agora a pergunta é: você creu com o coração? Houve mudança, irmão? Porque hoje você vai conversar com as pessoas, você vai falar de Jesus às vezes para as pessoas, o que mais você ouve de todo mundo: eu tenho Deus. Você já ouviu isso de alguém? Eu tenho Deus. Nem falar de Deus não, eu tenho Deus. Agora, dizer que tem Deus não é o bastante. Como ser batizado não é o bastante, ser membro de uma igreja não é o bastante, ser dizimista não é o bastante. Essas coisas não te salvam. O que salva é você ter fé que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Você confessa com a boca que você crê com o seu coração, e agora as suas obras, elas dão testemunho da sua confissão. Isso é muito sério, irmãos. O convite do Evangelho é para mudar a sua história, filho. É para mudar a sua história. Agora, às vezes nós nos deparamos com pessoas que têm anos de igreja. Você já deve ter visto isso. Mas a conduta dela não é de uma pessoa que nasceu de novo. Os atos e a atitude dessa pessoa não coaduna, não é coerente com o que ela professa. Aí não adianta nada você ser membro de uma igreja, não adianta nada você dar o seu dízimo, se você ainda não aprendeu a perdoar o seu irmão, se você ainda não aprendeu numa atitude de humildade confessar os seus pecados, se você ainda vive de uma hipocrisia, que quem olha fala assim: isso aí é perfeito, nunca vou conseguir ser igual a ele. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias viriam homens com algumas atitudes, algumas características horríveis, irmãos.
Homens ingratos, desobedientes aos pais, avarentos, desafeiçoados, mais amante do mundo do que amante de Deus, sem misericórdia, sem domínio próprio. Hoje nós vemos pessoas que dizem ter o Espírito Santo, mas não evidenciam os frutos do Espírito. E aí não importa quanto tempo ele está dentro da igreja, não importa se em 1900 e bolinha ele levantou a mão e falou: eu quero Jesus. Se a vida dele não foi transformada, se não houve mudança de comportamento, de obras, de atitudes, talvez essa pessoa não resolveu a vida com Deus. Eu quero convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus. O convite do Evangelho, irmão, entenda algo, é para mudar a sua história. Hoje Deus está convocando você aqui para resolver a sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você está aqui essa noite e venha adiando esse dia de resolver sua vida com Deus. Mas talvez é chegado o dia de você se decidir. E o meu apelo aqui, irmãos, é para todos. Hoje é tempo e oportunidade que Deus quer mudar as nossas vidas. Feche os seus olhos e peça agora para o Senhor sondar o seu coração. Eu tenho convicção essa noite que Deus deseja salvar a sua vida, filho. Deus deseja libertá-lo completamente. Deus deseja trazer cura sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você precisa reconhecer. Você precisa querer. E esse último ponto você precisa confessar. Josué falou para aquele povo temer ao Senhor. Se não há temor de Deus no seu coração, filho, alguma coisa está errada. Josué falou para aquele povo: sirva o Senhor com integridade, sirva o Senhor com fidelidade. Vos parece mal servir ao Senhor? O que seria? Ele diz: decida hoje então quem vocês vão servir. Eu só quero dar o meu testemunho que eu servirei ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Sabe, irmão, Josué 24:16, aquele povo diz: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Esse povo caminha bem durante um tempo, irmãos. Mas no livro de Juízes nós vemos que segue agora um círculo vicioso desse povo. Eles caem, eles viram escravos. O Senhor levanta um juiz, o povo é liberto, o povo volta a servir ao Senhor, e o povo cai outra vez. O povo é escravizado, o Senhor levanta um juiz, o Senhor restaura esse povo, eles voltam a servir o Senhor. E o livro de Juízes fica nesse círculo. Mas o Senhor me encontrou. Eu quero que nessa noite só você, Com cordas de amor me amou. que não tem vergonha de dizer que é pecador, só você, que talvez começou a vencer a hipocrisia hoje, eu quero que só você que reconhece que precisa resolver sua vida com Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Chegue nesse lugar já falando:
mãos, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Fique da maneira qual você quiser nesse momento. Mas é momento de você e Deus, irmãos. O que seria de mim, Senhor? Todas as criaturas estão descobertas diante dele. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele com quem nós haveremos de prestar conta. Não dá para brincar. Fale com Deus nesse momento, filho. Fale com Deus. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não posso prosseguir sem a tua presença, Senhor. Sem a tua. Ah, Espírito Santo da verdade. O poder do Evangelho transforme vidas neste lugar essa noite. Que seja quebrada essa noite resistências, sofismas, paradigmas. Que a verdade do Evangelho liberte vidas essa noite. Você que está no seu lugar e está resistindo a isso, mas no seu íntimo o Senhor está falando para você que você também é um desses. Saia do seu lugar, vem aqui nessa noite. Não perca o tempo de oportunidade, meu irmão. Não deixe a hipocrisia maquiar a sua vida. Seja sincero diante de Deus. Não tenha vergonha, filho. Não tenha vergonha. Não resista ao poder do Evangelho. Não resista ao poder da palavra de Deus. Você professa viver com ela. Ah, Senhor, eu oro por cada vida aqui neste lugar essa noite. Eu apresento a minha vida diante do Senhor. Sonde e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nessa peleja. Nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos. Nós queremos ter a nossa vida transformada. Nós queremos resolver a nossa vida contigo. Senhor, da minha parte, eu reconheço, eu preciso de ti, meu Deus. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Desesperadamente do Senhor. Desesperadamente eu preciso de ti. Desesperadamente eu careço do Senhor. Eu preciso da tua doutrina, Senhor. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua graça abundante, senão eu não consigo. Eu careço, Senhor. O que seria de mim, Eu Senhor? reconheço diante dos homens. Eu reconheço diante de ti. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. O que seria de mim, Senhor? Eu preciso, Deus. Sem a tua presença. Convence pessoas essa noite que elas também precisam. O que seria de mim, Senhor? Essa noite de salvação. Não mantenha o seu coração duro. Sem o teu grande. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. Eu vagaria por todo esse Senhor, transborda a tua graça em nós. Transborda a tua graça em sonhos perdidos em meio a ilusões, buscando uma razão para a vida. Eu vagaria por toda a eternidade, de dor em dor, sem te encontrar. Sonhos perdidos em meio a ilusões,
Jesus. Obrigado por cada vida neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos direciona. Para onde fugir? Obrigado pela tua palavra que nos limpa, que nos transforma. O que seria de mim? O que será da sua vida, meu querido? O que será? O que será da sua vida? O que será da minha vida? O que seria de mim, Senhor? Sem o teu grande Então disse o povo a Josué. Quando Josué falou, vocês não vão servir ao Senhor. Eu estou encerrando. Continue orando e continue com os olhos fechados. Quando o povo falou, nós vamos servir, Josué falou, vocês não vão servir. Vocês ainda têm reserva nos seus corações. Vocês ainda têm deuses estranhos. Senhor, Quando Josué falou servir ao Senhor, não é brincadeira, em outras palavras. tua presença. Então disse o povo a Josué: não, Josué, antes nós serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E eles disseram: sim, nós somos. Toda eternidade. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos Sem te encontrar, que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. sonhos perdidos em Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus buscando a razão. nós serviremos. Eu vagaria por toda eternidade. Eu quero encerrar este culto, irmãos, De dor em dor, sem te encontrar. eu quero encerrar este culto e Sonhos perdidos, abençoar a sua vida. Do jeito que você está, aonde você estiver, levante as suas mãos aos céus. Que a paz de Deus, mas o Senhor me que o amor incondicional do seu Filho Jesus, concorda de que a comunhão, amar. a consolação, o fruto do Espírito que evidencia que Ele está na sua vida seja contigo. Aleluia. Vá na graça, meu irmão. Vá na paz do Senhor. Você que quer continuar aqui, permaneça aqui. O culto está encerrado. Vá na graça e vá na paz. Mas você que quiser continuar orando aqui, fique orando, fique falando com o Senhor. Os demais, se quiserem, podem se retirar. Deus abençoe a vida dos irmãos.